Fala aí, torcedor palmeirense. Segundou de notícias importantes no Verdão. Mas antes, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Agora bora pro vídeo. É impressionante a capacidade que esse time do Palmeiras tem de jogar um futebol broxa. Um futebol broxante. É impressionante em 2025 a capacidade que o Palmeiras está tendo de jogar um futebol broxante ao ponto do Palmeiras, em 2025, estar atrás no grupo dele no Campeonato Paulista de equipes que estão na terceira divisão do futebol brasileiro, São Bernardo e Ponte Preta. Olha a realidade do Palmeiras no Campeonato Paulista. Ele está atrás, com a estrutura que tem, com o dinheiro que tem, com o treinador que tem, com os jogadores que tem, com o avião que tem, com o raio que o parta que tem. O Palmeiras está atrás de dois times neste exato momento, perigando não se classificar para o mata-mata, equipes que estão na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Essa é a atual realidade do futebol broxa do Palmeiras. Broxa. Realidade esta de um time que pode repetir a façanha de 2014, um dos piores times da história do Palmeiras, uma equipe que brigou contra rebaixamento no Campeonato Brasileiro até os últimos minutos, aquele time de 2014 que não chegou à semifinal do Campeonato Paulista, porque dali para frente o Palmeiras em todas as edições de Paulistão, pelo menos esteve na semifinal. O Palmeiras periga repetir a façanha de um ano de uma equipe vergonhosa que foi o time de 2014. E o futebol que o Palmeiras joga em 2025 não deve nada em termos de ruindade para esse Palmeiras de 2014. E não deve nada em termos de ruindade até para um time que caiu em 2012. O time do Palmeiras é uma tragédia futebolística até agora em 2025. O Palmeiras, como diz muito bem o torcedor aqui na live, é um time de sangrar os olhos. É desesperador ver o time do Palmeiras jogar. E o pior de tudo, vocês querem o pior de tudo desse jogo? O Palmeiras ainda contou com a ajuda da arbitragem, porque teve um pênalti pro Água Santa do Naves, que ele deu uma chinela no jogador do Água Santa, e que o árbitro compensou para não ter lá atrás expulsado o Flaco Lopes ou então o zagueiro do Água Santa naquele lance com o Estevam. Uma coisa assim vergonhosa. O Palmeiras precisou da ajuda da arbitragem para não perder para o Água Santa em Brasília. Foi pênalti sim. Eu não tenho nenhuma dificuldade em reclamar da arbitragem quando o Palmeiras é prejudicado, mas da mesma forma eu tenho a imparcialidade total sempre de dizer que quando o Palmeiras é beneficiado, eu sou o primeiro a dizer, o Palmeiras empatou com o Água Santa porque também o juiz não deu um pênalti para o Água Santa que poderia resultar em 2-1 para o Água Santa. Analise um Palmeiras em campo, gente, é um nada. De novo, dobra de lateral, Marcos Rocha jogando de segundo, terceiro homem de meio campo. Segundo tempo, o cara tava jogando de camisa 10, para vocês verem o desespero do Palmeiras. Entrou o Estevam no jogo que não sabia nem onde estava. E o Veiga que não sabia onde estava. O Rony voltou a jogar. Sem qualquer critério, do nada volta o Rony a jogar. Ué, mas por que não colocou então num jogo que poderia ter, em que inclusive o Palmeiras necessitava de mais gente, que era contra o Corinthians? Além de tudo, subestima um adversário que, tudo bem, é ruim, é limitado, é fraco, tá brigando contra rebaixamento. Mas quem é o Palmeiras em 2025? Quem é o time do Palmeiras em 2025 para querer subestimar alguém? Eu vou entrar com reserva aqui. Palmeiras em 2025 você não tá jogando nada. Você não tem moral para falar com ninguém em 2025. O time. Sabe por quê? Porque você tá atrás de dois times da Série C. Se você tivesse com 30 pontos no campeonato agora, né, com 25 pontos de vantagem contra o segundo colocado, você podia colocar até o time do Fraldinha, do Mamadeira, do Chupetinha, de qualquer um. Hoje não, Palmeiras. Você não pode se dar o luxo de nada.
Você tá jogando um futebol cretino. Cretino é o futebol que o Palmeiras apresenta. E só estamos em fevereiro. Tudo pode melhorar? Claro que sim. O mundo é feito para evoluir. Olhem isso. O Palmeiras não evolui, ele involui de jogo após jogo. Involui. Involui. O Aníbal Moreno, gente. O que aconteceu com esse cara? Eu era um dos maiores admiradores do futebol dele no ano passado. Hoje ele joga um futebol primitivo. O Murilo, cara. Murilo não existe na zaga do Palmeiras hoje. Tanto ele como esse péssimo Vanderlan, um dos piores jogadores que eu já vi na história do Palmeiras. Um dos piores, uma das maiores aberrações que já vestiram uma camisa de lateral esquerdo do Palmeiras. Dando condição tudo errado, Murilo, Vanderlan, Aníbal tomando o totó do jogador do Água Santa. O gol do Água Santa. Gente do céu, mas nem no futebol de prego você toma um gol daquele. Nem se você ficar parado no seu lugar, você toma um gol daquele. O Palmeiras conseguiu tomar um gol daquele. Uma coisa assim, pavorosa. O gol que o Palmeiras fez também. Olha o nível do time do Água Santa. O cara vai recuar a bola, se enrola toda e bate no Flaco Lopes, a bola vai por cima. Sabe uma coisa, você fala assim, sabe aqueles gols que você olha que é gol de time ruim fazendo gol? Que não é gol construído. Não, é gol de... Porque você se aproveita que o adversário é muito fraco e faz o gol. Não teve nada. Nada. Você olha pro jogo e fala assim, pô, que legal essa construção. Pô, olha o Veiga circulando, olha o meia. Ó, o Alanzinho tá passando por aqui. Sei lá, acordaram esse Flaco Lopes. Aí também acreditar em milagre. Mas sabe, você vai colocando fatores ao longo do jogo, você vai vendo movimentações que você vai se sentindo empolgado. O Palmeiras te deixa depressivo. Porque o Palmeiras passou um primeiro tempo inteirinho. Um primeiro tempo inteirinho. Com praticamente 2 chances claras de gol. 2. Aliás, 3. Porque numa delas, o tal do Flaco Lopes ainda fez a questão de não tocar a bola para o Maurício. Gente, contra o pior time do campeonato, você passar um primeiro tempo de novo, com posse de bola e com 3 chances claras, para depois você se lançar num desespero no segundo tempo, chutando bola em gol, para ver o que acontece. Tudo numa base do achado, na base do bumba meu boi, do vamos lá, pelo amor de Deus. Que história é essa? O que está acontecendo com essa equipe? Bom, já falei demais nesse começo, obviamente que vamos conversar depois. Enfim, tem, claro, a notícia aqui do final de semana, Facinca, Roberto Firmino vai estar no mercado. Mas, gente, Roberto Firmino pode se oferecer de fantasiado de porquinho aqui na porta do CT com o contrato em mãos para assinar de graça que não vão conseguir fechar com o cara. Ele não foi inscrito para a sequência no Campeonato Saudita. Tá? Não foi inscrito, o Roberto Firmino. Com isso, o staff dele e o jogador já trabalham, esses dois, para captar propostas que possam chegar à mesa do Al Ahly e, evidentemente, com isso, fazer com que haja um acordo, lembrando que ele tem contrato até 2026. Tá? Dificilmente o Al Ahly vai rescindir o contrato do Firmino, porque eles ainda estão na Champions Asiática. Mas é um indício de que, para a próxima temporada, Roberto Firmino não será jogador do Al Ahly. Beleza? Porém, não vão dá-lo de graça ao mercado. Até o último final de semana, conhecido como hoje, do que eu ouvi no Palmeiras, é de que o Palmeiras não tem e não fez e nem fará qualquer movimento para contratar este jogador devido ao alto salário. Tá? Eu espero e gostaria muito de ser surpreendido e estar errado. Porque o Palmeiras tinha que ir para ontem, sabendo do que aconteceu, já ter um representante em Jeddah para entender essa história junto ao Al Ahly e ao Roberto Firmino. Porque o próprio Firmino já dá sinais de que quer jogar aqui no futebol brasileiro. De que o mercado para ele na Europa
e é muito raro que depois de uma passagem no futebol da Arábia Saudita, um jogador desse quilate, ainda mais com 33 anos, volte para a Europa para jogar em uma equipe de alto nível, tá? E pelo que eu sei, e não é segredo para ninguém também, o Roberto Firmino quer voltar para a seleção para jogar a Copa do Mundo de 2026, tá? Ele tem bola para isso? Acho que tem. Acho que tem. Vide as nossas opções recentemente decepcionantes de centroavantes, exceção ao Pedro, que está machucado. Eu vejo uma briga de foice por todos os jogadores que são considerados centroavantes brasileiros, tá? Para mim, a única unanimidade é o Pedro. Esse, para mim, é cracaço de bola do Flamengo. Dito isso, como o Roberto Firmino tem o projeto de jogar a Copa do Mundo, o Roberto Firmino entende que estar num clube mediano da Europa pode ser um limitador de potencial para ele reconquistar essa vaga na seleção se estiver num clube, por exemplo, aqui no Brasil, brigando por títulos, jogando em alto nível e fazendo muitos gols. E ainda no radar do Dorival, que é um técnico caseiro. O Dorival não é um técnico de mentalidade europeia e muito menos que vai à Europa e passa meses lá observando o jogador. Não, o Dorival é caseiro. Vocês podem ver que toda hora, a cada rodada, o Dorival se apresenta em algum jogo aqui no Brasil. Então, pelo Dorival ser um técnico caseiro, é lógico que você tem uma chance enorme de cativar o treinador da seleção estando aqui no Brasil. Então, por essas informações que eu tenho sobre Roberto Firmino, era obrigatório para ontem o Palmeiras tentar a contratação desse jogador. É um desejo meu. O que é informação e opinião minha? A informação: o Palmeiras não fez e não fará nenhum movimento devido a valores para contratar o Roberto Firmino. Isso é uma informação. Podem se revoltar, não tem problema, estamos nessa. Já a outra opinião que é minha, eu acho uma aberração o Palmeiras, com o dinheiro que tem, precisando trazer um nome desse quilate, sequer cogitar a chegada ou a tentativa de um centroavante de alto calibre. Só que aí tem uma terceira situação. Facincani, não seja burro e não seja inocente. Eu vou responder. Por quê? Você acha que o Anderson Barros e a Leila teriam capacidade de convencer o Roberto Firmino a jogar no Palmeiras? Te respondo, não. Portanto, o meu desejo, é claro, não pode ser confundido com realidade barra o fato da incompetência da diretoria do Palmeiras. Tá bom? Então, essa é a informação real do que existe hoje sobre Roberto Firmino. Não há desejo de ninguém no Palmeiras, nenhum movimento de buscar essa contratação. O que eu acho lamentável, porque estão lá também presos numa novela que nem se sabe quando vai terminar e quando vai começar, ou então se vai acontecer, que é a novela do Vitor Roque, que para mim é muito inferior e não seria esse cara para a vaga que o Palmeiras hoje precisa de centroavante no Palmeiras. Vitor Roque é bom jogador? É bom jogador. É promissor. Promissor. O Palmeiras precisa de alguém pronto, de alguém com bagagem, de alguém que aprendeu a ser um grande e respeitado definidor no futebol mundial, que foi o Firmino. Quando jogou pelo Liverpool, jogador de final de Champions, jogador de título mundial, jogador de título de Premier League, jogador que era o cara de um dos principais gênios que já pisaram à beira de um campo como treinador, chamado Jürgen Klopp. É isso, tá bom? É disso que o Palmeiras precisa hoje. Hora de falar sobre o Palmeiras. Abel Ferreira, depois do empate 1-1 com o Água Santa, o Abel deixou bem claro seu descontentamento com Flaco Lopes. Atacante que fez o gol do time
no empate 1 com o Água Santa em Brasília, mas que havia ficado fora, por exemplo, até do banco de reservas no clássico contra o Corinthians. Alguns dias atrás já havia contado para vocês que o Abel andava muito irritado com o atacante argentino. Dá uma olhada no que disse o Abel nesse domingo, abre aspas, o Flaco é um jogador, e não é o único, que ainda não está na sua máxima forma física e nas tomadas de decisão, como se mostrou hoje. Se eu o deixei de fora, foi porque ele não mereceu jogar. Queria contar um pouquinho de bastidores. O Abel entende que o Flaco voltou acima do peso, das férias, e mais do que isso, com pouco comprometimento no dia a dia de treinos e jogos. A impressão que o Abel tem é de que o Flaco andou meio largado. Até por isso, ele deixou de frequentar até o banco de reservas em algumas partidas. É a forma que o Abel encontrou para tentar motivar o centroavante argentino, que custou mais de 50 milhões de reais. Importante acrescentar que a presença do Rony nos minutos finais da partida contra o Água Santa serve mais como um recado para os dirigentes do Palmeiras do que para qualquer outra coisa. O Abel está deixando bem claro para Leila Pereira e Anderson Barros que esse atual Palmeiras precisa de reforços, especialmente do meio para frente. Verdão, que foi o clube que mais gastou com contratações, foram 3 reforços e mais de 200 milhões de reais investidos, mas ainda pouco, perto do que o time precisa. Só para completar, o Palmeiras tem só uma vitória nos últimos 4 jogos. Bateu o Guarani com enorme facilidade, mas havia empatado com Red Bull, Corinthians e Água Santa. Até por isso ocupa sua terceira colocação do grupo D, que é liderado pelo São Bernardo com 16 pontos, a Ponte tem 15, o Palmeiras aparece com 13. O Verdão vai precisar tirar essa diferença nas rodadas finais, onde enfrenta a Inter de Limeira fora de casa, o São Paulo em casa, o Botafogo em casa e o Mirassol na condição de visitante. Hora de falar sobre a semana decisiva para Rony. O atacante do Palmeiras fica no clube, vai para o Atlético Mineiro ou vai jogar no Santos? Eu fiz essa pergunta para um dos representantes do atleta, quero trazer esclarecimentos a partir de agora. Não é pelo fato dele ter jogado 7 minutos contra o Água Santa que a situação de venda mudou. O Palmeiras segue disposto a negociá-lo e aceita qualquer transferência por 6 milhões de dólares, muito menos do que em outros tempos. A questão segue sendo a opção do Rony, que decidiu que só sai do Palmeiras se tiver um belo reajuste salarial. Hoje o Rony ganha R$1.050.000 por mês no Verdão. Ele pede R$1,5 milhão de reais para os interessados, embora aceite uma contraproposta de algo na casa de R$1.300.000. Sobre a conversa que eu tive com um dos representantes do Rony, ouvi que essa semana vai ser decisiva. A tendência é que o martelo seja batido nos próximos dias. E aí, tem favorito? Foi o que eu perguntei. A resposta, abre aspas, ainda não tem favorito, até porque os dois clubes têm pontos positivos, Atlético e Santos. O fator financeiro vai decidir, fecha aspas, disse essa minha fonte, admitindo que a melhor proposta financeira vai ser a vencedora. Rony quer encontrar um clube que esteja disposto a pagar mais. Atleta de 29 anos de idade, cujo vínculo no Verdão se encerra em dezembro de 2026. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até o próximo vídeo. Avante palestra!